Diz assim a palavra do Senhor: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos repetir de novo? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Fecha os teus olhos, Pai. Toma minha vida em suas mãos. Usa-me, Pai, como instrumento nas suas mãos, porque se eu falar de mim mesmo, eu vou só atingir a carne dos irmãos, o emocional deles, a mente deles. Mas se eu falar movido pelo teu Espírito Santo, aleluia, a tua palavra vai entrar na alma, vai atravessar as medulas, e vai fazer aquilo que lhe apraz, que é fixar no coração deles. Usa-me, Pai, que nesse momento o homem desapareça, o conhecimento teológico desapareça, mas que tudo seja contribuinte para que a glória do seu nome, aleluia, seja mais alta possível. Que o teu nome, Deus, venha a ser glorificado nesta noite através da sua palavra, em nome de Jesus. Podeis assentar. Irmãos, essa palavra, ela mexeu muito comigo durante alguns anos. Quando eu olho para essa palavra, eu enxergo, e muitos de nós enxergamos, que Deus, ele morreu pelo mundo inteiro, morreu por todos. Mas eu não entendi o conteúdo dessa palavra, é muito mais do que isso que está escrito. A Bíblia, irmãos, ela tem um poder de revelar quem nós somos. Os outros livros que a gente lê, todos os livros, você lê os livros, e você fica conhecendo a história do autor, sim ou não? A visão dele. Olha que história linda. E você se apaixona muitas vezes com a história, sim ou não? Mas a Bíblia, quando nós começamos a ler a Bíblia, quando nós começamos a deixar a Bíblia entrar no nosso coração, nós não vamos conhecer apenas a história do autor da Bíblia, mas essa história vai revelar quem de fato nós somos. Cada vez que nós olhamos para Deus e nos achegamos a Deus, nós enxergamos que nós não somos nada. Olha que coisa linda. Todos os homens que encontrou com Deus, teve a vida mudada. Todos os homens que tiveram grandes revelações de Deus, teve a vida mudada. E quando eu leio essa palavra, irmãos, eu começo a ver o quanto Jesus é bom. Jesus não é apenas aquilo que nós conhecemos. Quando a gente ouviu falar de Jesus, irmãos, a gente se apaixonou, sim ou não? Ele cura, ele faz milagres, ele faz cegos enxergar, faz mudo falar, ressuscita mortos. Esta história nos deixou apaixonados. Olha que Jesus maravilhoso, que Deus bom, eu quero esse Deus. Mas Deus é mais do que isso. Nós temos que sair da história, do conhecimento da história, e entrar dentro da história. É isso que Deus quer de nós. Tem muitos irmãos que até hoje conhecem a história de Jesus, e parou na história, estagnou-se. Mas Jesus, ele está nos chamando para algo muito além. Sair do conhecimento da história e ter um relacionamento com Ele de uma forma tão tremenda que você passe a ser não apenas conhecedor da história, mas participante da sua história. Como, pastor? Vivendo como Ele viveu, amando como Ele amou. E quando nós começamos a entender isso, irmãos, aí nós começamos a dar sentido para o que é de fato ser cristão. Porque do contrário, nós vamos ficar o tempo todo na igreja,
ouvindo palavras maravilhosas, chorar na presença do Senhor, mas vamos voltar do mesmo jeito. Por quê, irmãos? O Senhor quer fazer algo grande nesses últimos dias. Está cheio de pregadores, cheio de especialistas na internet. Mas hoje não é a pregação, porque a pregação já não está surgindo tanto efeito na vida de tantas pessoas. Aí você pergunta, pastor, mas por que o senhor fala isto? Irmãos, quantas e quantos milhares de pregações estão sendo pregadas no mundo, e ainda o mundo continua perverso, a maldade continua no mundo. Sabe por quê, irmãos? Muitos pregadores pregam o evangelho, mas não o vivem. Os fariseus e os saduceus, eles tinham ira de Jesus, porque eles eram considerados cara da palavra, os que conheciam a Torá, os mestres. E quando chega Jesus, pregando o evangelho, eles notaram que algo diferente saía da boca de Jesus, porque não era apenas a palavra que saía dele, mas a palavra que saía entrava no coração e mudava as pessoas. Aleluia! Ele não só pregava o evangelho, aleluia, as palavras dele entravam no coração das pessoas e mudava a vida das pessoas. Ele fazia a prostituta se transformar em uma santa mulher de Deus. O evangelho que está mudando e mudou a minha vida, mudou a sua história, pode ter certeza que ele não saiu de uma mera palavra deste pastor que aqui prega para vocês. Ele saiu da palavra que diretamente veio do altar de Deus. Porque se fosse ele, se fosse eu, pastor Léo, e qualquer pastor que pregasse, por mero conhecimento que tivéssemos, a sua vida não seria mudada. Mas se a sua vida está sendo mudada, aleluia, é porque Deus usou esses vasos para mudar a sua história. Está aqui alguém que me conhece há muitos anos. Irmãos, pensa em um homem viciado no jogo. Um homem que saía de casa, às vezes com o dinheiro do pagamento, para fazer compras. E de repente ele entrava no jogo e perdia tudo que ele tinha. E chegava em casa derrotado, triste. Os filhos passando fome. A mulher chorando. E quantas vezes eu chegava e falava, Deus, me tira dessa, muda a minha história, eu preciso mudar. E eu já conhecia a palavra, estava desviado. Irmãos, e cada vez as coisas iam piorando mais. Eu estava escravizado por Satanás. Tudo o que eu fazia, não pense você que eu não orava, que eu orava. A minha esposa chorava, que às vezes ficava 72 horas fora de casa, julgando. E quando a minha esposa via que eu não chegava, ela ligava para os hospitais, ligava para as cadeias, fazia várias perguntas, ia para todos os lugares me procurando. E quando eu chegava em casa, aquele barraco, sem acabamento, aquela crítica vida, chegava de madrugada, ou então no outro dia cedo, a minha esposa olhava para mim, onde é que você estava, meu amor? Eu falava, eu estava julgando. E quando eu chegava na cama, ela xingava, naquele momento eu só desmaiava, porque eu já tinha 72 horas que eu estava acordado, bebendo, fumando, porque irmãos, eu estava sendo escravo do Senhor, escravo do diabo, quer dizer, escravo do diabo. Mas alguém orou por mim. Aí você pergunta, mas quem? A minha esposa era uma delas. Mas uma coisa interessante, se a minha esposa não tivesse orado por mim, se alguém não tivesse orado por mim aqui na terra,
Jesus já tinha intercedido por mim. Lá na cruz do Calvário, Ele já tinha pago o preço, Ele já tinha morrido pelos meus pecados, Ele já tinha morrido para me transformar, para me ter libertado, só que eu ainda não tinha tomado posse disso, eu não entendia esse processo. E um dia, eu lembro, que eu olhei para um lado e para o outro, eu não aguentei mais ver minha esposa chorar tanto. Eu não aguentava quando eu olhava para meus filhos, ele falava, pai, me dá leite, pai, me dá comida, e eu não tinha nada para dar a eles, e a minha esposa olhava para mim e chorava, eu olhava para ela, e as lágrimas corriam na minha alma, nem nos meus olhos, eu falava, Deus, como que eu vou fazer? E um dia eu falei, isso tem que acabar. Eu lembrei de algo da Bíblia, quando o Senhor criou o homem e falou, você dominará sobre todas as coisas. Eu falei, peraí, tem um trem errado aí. Deus disse que eu tenho que dominar sobre todas as coisas, e essas coisas estão me dominando. A partir de hoje eu vou tomar uma decisão. Entrei para o quarto, irmãos, e eu lembro que eu dobrei os meus joelhos e comecei a expulsar demônio por demônio, dando nome a eles. O primeiro, espírito malandrinho, que é o espírito do jogo. Eu falei, sai da minha vida agora. Enchi um caveira, enchi um bebedor de sangue, e fui expulsando todos os demônios. Irmãos, e cada vez que eu expulsava, eu sentia que alguma coisa ia saindo de mim, eu ia me tornando mais leve. E quando eu cheguei, depois de mais ou menos quase uma hora de oração, mas não oração, guerra, porque tem momento que é oração, tem hora que é guerra. Tem crente que não vence, que ele fica assim, Jesus, expulsa para mim esse demônio. Jesus não vai expulsar para você, Ele diz, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. O poder já está nas suas mãos, é você que tem que expulsar. Expulsa esse demônio, Senhor. Quebra essa bruxaria, Senhor. O Senhor estava, que é isso, meu filho? Eu já te dei poder. Está nas suas mãos. E eu tomei posse disso. Falei, é verdade. Irmãos, quando eu saí dali, eu falei com minha esposa, acabou, meu bem. Ela olhou para mim, eu já tinha falado isso várias vezes com ela. Mas ela olhou para mim e falou, amém. Hamastekomanai. Desse dia para cá, a minha vida foi tomando outro rumo. E aí eu comecei a ganhar almas. Ganhei o Ré. Quem conhece o Ré aqui? Ré era um dos maiores traficantes daqui, é meu filho na fé hoje. Ganhei outros que hoje tem igreja, que são pastores, são meus filhos na fé. Deus começou a me usar para mudar a história de muita gente. Pastor, o que tem a ver com o que o senhor leu? Eu quero dizer, meus irmãos, quando Jesus fala que Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. Eu vou te fazer uma pergunta, servo tem salário? Escravo tem salário? Tem salário, escravo? Não. Nós servíamos a um Senhor que nos escravizava. Talvez eu esteja falando com alguém que está na mesma situação que eu. O diabo escraviza o homem através das drogas, do adultério, diversas partes, de várias formas. E o homem quer sair. Sabe por que o homem quer sair, irmãos? Que a gente entende na nossa alma que aquilo não é certo, que há algo melhor para nós. Todos nós sabemos, o homem mais perdido deste mundo, ele sabe que o que ele está fazendo está errado. Mas aí você me pergunta, por que ele não sai desta? Porque ele não consegue comprar sua liberdade, porque ele não tem salário. Olha para você ver, o diabo escraviza as pessoas. Ele não tem salário, ainda que ele tenha preço, porque todo escravo tem um preço, todo servo tem um preço. Ele não pode comprar sua liberdade. Se algum dia ele falar, olha Senhor, eu tenho como comprar minha liberdade, ele é morto, porque ele só roubou do patrão, porque como é que ele vai comprar se ele não tem salário?
Estou fazendo uma alusão aqui, irmãos, a uma comparativa para os irmãos entenderem, eu não quero chegar. Todos nós éramos escravos desse Senhor. E Ele nos dominava. E chegou um ponto que a gente acordou e disse, não está certo, eu quero sair desta. Mas não tínhamos como sair. E era necessário, a gente gritava, sempre eu gritava, quem me tirará desta? Lá na minha alma, quem vai me tirar desta? Como que eu vou sair desta? Havia um grito na alma, eu queria sair daquela. Aleluia. É como aquela historinha do Chapolin, né? Quem me tirará, quem me livrará, né? Como é que é? Agora, quem poderá me defender? A mesma historinha. Aí, você já ouviu falar sobre remissão? Remidor, quem já ouviu falar sobre remidor? Remidor, irmãos, é aquele que compadece do parente ou do escravo e compra ele para dar-lhe liberdade. Alguém olhou para a humanidade e viu que toda a humanidade estava escravizada pelo pecado. E era preciso que um remidor viesse, porque senão o homem ia morrer sem conhecer a verdade, sem sair do pecado e ir para o inferno. E Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer. Aí Deus manda aquele homem bom, que chegou para aquele escravo quando ele estava apanhando, tomando uma surra, desceu da sua carruagem e falou, quanto vale esse escravo? E o seu senhor falou, ele não vale nada. Mas ele pensou, peraí, mas eu paguei por ele. E daí, 30 moedas de prata, que é o preço do escravo, irmãos. O preço mínimo de um escravo era 30 moedas de prata. Aí aquele senhor falou assim, já que ele está comprando, ele não vale nada mesmo, leva. E aquele escravo então falou, meu Deus, como que esse homem me comprou? Eu estava apanhando. E de repente, aquele senhor maravilhoso coloca aquele escravo na carruagem e chega naquela mansão linda e maravilhosa e diz, a partir de hoje você não é escravo mais. A partir de hoje você vai trabalhar para mim, mas você vai ter tudo o que você quiser. Você vai me dar apenas 10% e vai ter tudo. Olha, essa casa é sua. Você não vai morar mais numa senzala. Esse quarto lindo é seu. Essa roupa maravilhosa é sua. Ainda mais vou te dar um nome, um cartão. Aonde você chegar com o meu nome, você vai abrir as portas. Aleluia. Sabe quem é esse resgatador, irmãos? É Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, a Bíblia diz que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império da luz. Aleluia, oh aleluia. Hoje nós podemos glorificar esse Deus. Aleluia, temos um cartão nas mãos. E tem pessoas ainda que não entendeu isto, pastor Léo. Não entendeu isto. Agora que ele te resgatou, tem um detalhe. Você tem que servir a ele. Você não saiu fora da servidão. São dois senhores, um era mau, mas esse é bom. Só que esse maravilhoso que nós servimos hoje, irmãos, tudo que ele nos manda fazer é para o nosso bem. Fala para o seu irmão assim, tudo que ele nos manda fazer é para o nosso bem. Ele não nos escraviza para nos destruir, ele simplesmente nos manda fazer algo que vai nos trazer bem. Por isso ele disse que morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si. Ele tem direito de fazer isso. Essa palavra nessa noite eu dedico aos pais. Irmãos, nós temos que dar um legado para os nossos filhos, uma herança. E quando eu falo de herança, eu não sei se esse culto está sendo transmitido via internet. Se tiver, nesse momento que eu digo herança, muitos pais ricos, milionários estão dizendo, nisso eu estou tranquilo. O meu filho nunca mais vai ficar pobre,
porque eu tenho muito ouro, muita prata, eu tenho muito dinheiro. Pais, eu vos digo nessa noite, a herança maior que nós podemos deixar para os nossos filhos, não é um carro novo, não é uma mansão, não é muito dinheiro, mas a maior herança que um pai pode dar a um filho é um exemplo cristão, para que amanhã ele possa crescer no caminho de Deus e nunca desviar do caminho do Senhor. Qual é a herança? Jesus, Ele tem todo o direito de dizer para nós: você não pode mais viver para você. E eu que hoje entendo, porque muitas pessoas ainda não entendem, eu já sei o que significa isto. Quem é servo não tem livre-arbítrio, ou tem? Qual servo que seu senhor fala com ele, faz isso, ele fala assim, não, eu não vou fazer não. Oh, eu não gostei dessa ideia não, pá. Qual servo que faz isso? Eu prefiro fazer do outro jeito. Qual servo que faz isso? Se algum servo fizer isto, ele é morto, ele é reprovado. O servo faz o que o seu senhor manda, sim ou não? Como que eu vou chegar para Jesus que me resgatou, que tirou a minha vida do lamaçal, meu irmão? Hoje eu lembro do meu passado e falo, Senhor, olha onde eu estava. Olha aonde você estava ontem. Olha onde você estava, meu irmão. Quantas vezes o Senhor te livrou da morte. Quantas vezes o Senhor te livrou de males que você ainda nunca conheceu, porque só Ele sabe. Ah, meu irmão. E agora que Ele me resgatou e é meu Senhor, eu vou escolher viver para mim? Eu vou viver a minha vida? Se a minha vida, eu em mim mesmo nada posso, tudo que eu vou fazer para mim não vai dar certo, porque depois que eu conheci esse Senhor, e depois que Ele entrou na minha vida, irmãos, eu só posso fazer alguma coisa nele, eu só posso ser bom nele, eu só posso vencer nele, aleluia! Não há nenhuma virtude em mim. Jesus falou em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, hoje eu aprendo que eu posso tudo nele. Tudo o que, pastor? Pular muralhas. Quando a gente fala posso todas as coisas, igual Paulo falou, a gente imagina, né? Pular muralhas, curar enfermos. Irmãos, não. Paulo estava falando de viver dias difíceis, passar por dificuldades. Irmãos, Deus me deu um espírito de alegria tão grande esses dias, que eu aprendi que eu não preciso murmurar, não tem como murmurar. Quando eu murmuro, eu estou dizendo que Deus não é fiel, que Deus não faz certo, quando eu estou murmurando. Sabe o que Deus pôs no meu coração? E eu faço com muita alegria. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor colocou-me no mundo, e eu sei que o Senhor é poderoso para cuidar de mim. Eu não preciso ficar procurando Deus, olha, eu quero ser assim, eu quero ser assado, eu quero que as coisas mudem assim. Irmãos, o que eu tenho que fazer, Senhor, eu quero ser o teu servo. Senhor, eu quero te servir. Assim como o filho serviu o Senhor, até na morte de cruz. Eu quero te servir. Quando nós começamos a murmurar, a murmuração, irmãos, ela vem da ingratidão. Eu não tinha uma casa, estava pagando aluguel, estava doente, e o dono do aluguel pedindo, olha, você vai ter que devolver a casa. Já tinha mais ou menos 3 meses atrasados. Eu me lembro que a minha esposa chegou para mim na beira da mesa e falou, meu amor, nós vamos ter que alugar uma casa que possa agregar tanta gente, que é só filhos, eu tenho 8. 8 filhos. É muito difícil, meu amor. Me deu uma autoridade espiritual que eu não sei de onde veio. E eu falei, eu só saio daqui para dentro da minha casa
A minha esposa olhou para mim, deu uma risadinha e falou assim: esse cara está ficando doido. Não tem dinheiro para pagar aluguel. Não está bem de saúde. O homem está pedindo a casa. E ele está dizendo que só sai daqui para dentro da casa dele. Ele é doido. Eu imagino que ela pensou isso. Mas, irmãos, tem hora que você fala algo, mas não é você que está falando, Deus está falando através de você. Aleluia! Irmãos, passou 3 meses, eu não sei como, o milagre não se explica. Eu estou dentro da minha casa de 2 andares, moro num lugar maravilhoso. Aleluia! Não tem como explicar isso, irmãos. Não tem como explicar. E agora, pouco tempo, olha para você, coisa interessante. Tem algumas reformas para fazer. Moro numa rua maravilhosa. Apesar que eu não gosto muito, que ela chama Atlético Mineiro, eu sou cruzeirense. Moro de frente, CT do Galo, na beirada da BR. Tem uma casa linda, uma mansão, só casas boas ali. Eu moro no meio. A minha esposa chegou e começou a reclamar de algo. Irmãos, eu sou mestre de obra. Eu fiz um banheiro, sabe aqueles banheiros de luxo? Eu tinha um probleminha no ralo. A minha esposa começou a xingar, ficar nervosa. Irmãos, eu olhei e falei para ela: filha, seja grata ao Senhor. Nós não tínhamos aonde morar, Deus nos deu um lugar para morar. Você está reclamando de um ralinho entupido. Pelo amor de Deus, não faça isso. Sabe o que o Espírito de Ingratidão faz conosco? Nós começamos a fazer parâmetros. O meu carro, eu não tinha carro. Aí Deus dá a gente um carrinho, né, pastor Léo? A gente olha para aquele que tem uma Hilux e fala assim: mulambo de carro que eu tenho. Mas a gente esquece que a gente não tinha carro antes. Irmãos, Espírito de gratidão aí: Senhor, obrigado por esse carrinho que o Senhor me deu. Pai, eu pagava aluguel. Hoje eu moro num barraquinho feio, outro uma mansão. Não, obrigado porque eu não pago mais aluguel. Aleluia! Isso é gratidão, meu irmão. Quem era eu para vestir assim, irmãos? Quem era eu? Mas o Senhor que eu sirvo hoje, aleluia, que você serve, Ele é seu Senhor. Ele cuida de você. Quer ver a reclamação que muitos fazem? Hoje eu não tenho carne para comer. Meu Deus do céu, não tem carne hoje. Irmãos, mas você tem o que em casa? Tem arroz, tem feijão. Então dê glória a Deus. Sabe por quê? O espírito de gratidão vai alegrar o coração do seu Senhor. E Ele vai te colocar em lugares melhores e maiores. Porque a ingratidão chama a graça de Deus para a sua vida. A gratidão. A ingratidão chama a miséria. A ingratidão fez um povo todinho não entrar numa terra prometida. Só apenas os filhos. Porque eles começaram a fazer parâmetros. Lá no Egito, nós comíamos cebolas, carnes. Irmãos, lá no Egito, aquele senhor do Egito, ele dava comida boa, tinha que dar, sabe por quê, irmãos? Porque senão eles não conseguiam trabalhar. Ter alimento bom no mundo, não é sinônimo de que o seu Senhor é bom. Lá no mundo, tantas vezes o diabo dá dinheiro, dá riqueza para tantas pessoas continuar vivendo no pecado, sim ou não? Tem quantas pessoas ricas, milionárias, vivendo uma vida detravada, uma vida de pecado. E fala assim: não, mas pelo menos eu tenho dinheiro. Esse dinheiro é um alimento que o diabo está te dando, meu querido, para você continuar no pecado. Mas quando nós somos gratos, quando nós não fazemos parâmetros, a minha casa, porque sempre alguém vai estar melhor do que a gente, irmãos. Isso é fato. Irmãos, se você não tiver nada neste mundo, nada, mas tiver Jesus, eu vou te dizer algo que você vai ficar abalado agora. Você vai falar assim: mas isso é injustiça. Ué, por que eu sou cristão? Quantas vezes eu falei isso? Quando eu não conheci o que eu conheço hoje. Ué, por que o ímpio lá tem e eu não tenho? Quantos de nós colocamos isso no coração?
Por que que ele tem a melhor geladeira, a minha geladeira é um trenzinho feio? Por que que o meu fogão, e o fogão... Irmãos, para de fazer parâmetro. Porque Deus não é injusto. Você vai ter a eternidade toda para gozar as maiores delícias. Aleluia! O mundo não vai poder nem sonhar ter o que nós vamos ter quando nós estivermos ao lado de Deus. Aleluia! As ruas lá são de ouro. Aonde o ouro aqui as pessoas brigam lá, rua de ouro. Aleluia! Os muros são de cristais. Canta lamaia. Deus preparou algo muito maior que o mundo possa nos oferecer. Irmãos, quando você começa a pensar assim, você vai entender, pai, eu tenho que viver só para o Senhor mesmo. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para nós, Bill Gates, com toda a sua riqueza, se ele não aceitar Jesus, ele nunca vai ter. O cara mais rico do mundo, o cara do petróleo, lá no seu nome dele, irmãos, se ele não aceitar Jesus, ele nunca vai ter o que você vai ter. O céu, irmãos, não é brinquedo, é verdade. A palavra de Deus é fiel. E outra coisa, você já é rico. Pastor, mas como? Eu não sou rico? Não, pastor, não tem dinheiro. É rico. Quer que eu te provo? Efésios 1, versículo 3. Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele já tem te abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O que que o mundo precisa? O que que nós precisamos? O que que você precisa? Homem rico, milionário, traficante, seja lá o nível de vida que você leva. Você precisa sair desse senhorio e aceitar o senhorio de Cristo. Porque o Salmos 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo que nela se contém. Você não é dono de você. Eu não sou dono de mim. Mas o meu esposo é meu. A mulher fala. Aí Deus fala, não, ele também é meu. Eu só permiti que vocês unissem para viver um ajudando o outro. Ah, a minha esposa, aquela minha esposa. Não, ela é do Senhor. Eu sou apenas um marido que Deus deu a ela. Esse filho é meu. Mentira. Se Deus não desse a vida, ele não nasceria. Se você tem um filho, ele é mais filho de Deus primeiro, depois você. Nós somos pais emprestados, porque a vida é dele. Ele é o Senhor da vida. Nesse mesmo Efésios 1, versículo 4, disse que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, aleluia, você pertence a Deus. O sacrifício na cruz, meu amado, não foi só para mim. Quando a Bíblia fala que ele morreu por todos, ele morreu pelo pior traficante, ele morreu pelo pior ladrão, pela pior prostituta, ele morreu por ela também. E nós olhamos e falamos, graças a Deus que eu sou salvo, e eles ainda não. Eles também é salvo. Eles alcançaram a salvação de graça. Só apenas eles precisam que nós abrimos os olhos deles e falamos com ele que eles também ganhou a salvação em Cristo. Se eles aceitar Jesus como Senhor e Salvador, já está comprado a salvação. O sangue de Jesus foi derramado, aleluia, para perdoar os pecados do mundo inteiro. Os meus pecados, os pecados de antes, os pecados que ainda hão de vir. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Não vai tirar, já tirou o pecado do mundo. Irmão, isso é lindo. Ele não vai tirar o pecado, ele já tirou. Os homens estão se perdendo, indo para o inferno, porque não entenderam esse processo. Se você, aonde você estiver agora, você dobrar o seu joelho e falar, Jesus, eu quero o Senhor, eu te aceito como Salvador. Os seus pecados já foram perdoados há 2000 anos atrás. Tome posse. E nós que somos cristãos, amados, a nossa responsabilidade é de deixar esse legado nós como pais,
Não vou dizer apenas pai, porque o pai nunca será pai sem uma mulher ao seu lado. Sim ou não? A mulher muitas vezes pode ser mãe e pai, porque às vezes o pai abandona, mas ela continua criando o filho. Mas um pai sozinho criar um filho é uma labuta. Sim ou não? O que nós temos que deixar para os nossos filhos, a herança maior, é ensinar para eles no caminho. O que é isso, pastor? Ensinar no caminho. Provérbios 22:6. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Sabe o que significa isto? Não é ensinar o caminho. Ensinar o caminho é fácil. Mas você ensinar no caminho, o teu filho olhar para você e falar assim: o meu pai disse que não pode adulterar, e eu nunca ouvi falar que ele adulterou. Meu pai é fiel à minha mãe. O pai fala: filho, ora. O filho fala assim: eu vou ser igual ao meu pai, porque todas as vezes que eu levanto, ele está de joelho orando. De manhã cedo, quando eu vou para a escola, meu pai está de joelhos dobrados, a minha mãe está de joelho dobrado. Eu quero ser igual a esse meu pai, porque ele é fiel nas suas palavras, ele trata e cumpre. Porque do contrário, aquilo que eu iniciei no culto, a palavra não vai ter poder de mudar vida, porque a palavra que muda a vida é a palavra que é vivida. Só vai ter poder de transformar a vida quando a palavra que nós pregamos, nós a vivemos na literalidade. Aí você vai falar assim: mas pastor, eu conheço pastor que prega tão bonito, irmãos, eu conheço pastor que prega lindo, quem sou eu para pregar igual ele? Mas ele não consegue ganhar uma alma. Sabe por quê? Quantos eu vi assim? Porque ele só prega, mas ele não vive. Mas quando nós pregamos e vivemos, as coisas acontecem. Eu sou igual o pastor Léo. Pastor Léo, eu gosto de ver ele pregar, que um dia ele chegou e falou assim: chega, Deus falou, já parou, então eu estou parando. Que Deus te abençoe, meu amado. Jesus morreu na cruz por nós, por todos nós, para nós termos o direito de viver para Ele. Não para viver para nós mais, porque se você continuar vivendo para você, você vai ter prejuízo. Ele te comprou com alto preço, não tem graça de graça. Pessoas que acham que a graça é de graça. Eu pego, só para terminar, eu pego um celular, suponhamos que é meu celular, e falo: eu vou presentear o pastor Léo com esse celular, e dou para ele, certo? Para ele foi de graça, mas eu comprei. Vocês estão entendendo? Tem gente que acha que a graça de Deus é símbolo de pecado. Já que eu estou debaixo da graça, então posso fazer tudo, que Deus já me perdoou mesmo. Não, não, não. Ao contrário, a graça de Deus é motivo de você olhar e falar: pai, eu não paguei nada, eu não tinha como pagar, eu não tinha como ser libertado, que eu não tinha como comprar minha liberdade. O Senhor me deu de graça, não pelos meus méritos, não pela minha capacidade, não pela minha oração, não. O Senhor resolveu me salvar. E no momento que Deus te salvou, você não valia nada. Essa palavra que diz: uma alma vale mais que o mundo inteiro, irmãos. Eu preciso te revelar algo nessa noite. Sabe quanto valia a sua alma? 30 moedas de prata, preço do escravo. Mas você sabe quando que você começou a valer mais que o mundo inteiro? Quando Jesus comprou o seu valor, quando ele foi vendido por 30 moedas de prata, ele te resgatou. Aí sim, você passou a valer mais do que o mundo inteiro, porque ninguém poderá te comprar das mãos dele, porque ele te fez, ele fez o mundo. Ninguém pode ser mais valorizado do que aquele que fez o mundo. Quem valia mais do que o mundo inteiro era o próprio Jesus. Nós valia 30 moedas de prata, mas hoje ele trocou o seu valor. Você vale mais do que o mundo inteiro, porque ele te comprou, aleluia, com alto preço. Valorize isto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se eu volto à palavra, meu querido amado irmão.